Pois bem, pessoal, chegamos então a 1870, 1880, plena segunda revolução técnico-industrial. E aí chega o Alfred Marshall, que era um grande economista na época, e elabora um livro chamado Princípios de Economia, onde ele revisita toda a teoria clássica, lá do Adam Smith e mais um grupo de pesquisadores e cientistas, e compila isso dentro de um único livro, que é considerado a Bíblia do economista a partir de então. A ideia do Marshall é elaborar um conjunto de pensamentos e propor uma retomada da abordagem clássica e do olhar científico da administração, e privilegia os aspectos microeconômicos da economia. Ou seja, privilegia o indivíduo, o mercado, a autorregulação do mercado, a escolha do indivíduo, o modelo de produção da empresa. Então, todos esses são raciocínios fundamentalmente matemáticos, explícitos, que foram inaugurados pelo Davi Ricardo, um clássico, e que foi melhor construídos, ou sintetizados, eu acho que é melhor dizer isso, sintetizados, pelo Alfred Marshall. Então, até metade do século XX foi considerado uma obra fundamental e foi calcada sempre sobre três aspectos. A ideia da otimização, a ideia da marginalidade e a ideia da tendência ao equilíbrio. Ainda aqui existe uma referência, existe um componente muito forte lá dos fisiocratas, lá de Adam Smith, né, que Marshall simplesmente adaptou esses conceitos à matemática. Então, aquela ideia do Smith de mão invisível, que nós discutimos no vídeo anterior, está presente aqui, só que o Marshall muda o nome de forma matematizada para ponto de equilíbrio, ou para tendência ao equilíbrio. Então, se o governo não interferir, se as empresas fizerem as suas partes corretamente na produção, a economia chega a um ponto de equilíbrio que é sempre melhor que o ponto de equilíbrio anterior. Várias são as críticas em relação à economia neoclássica, mas a economia neoclássica sempre teve um pensamento de absorver essas críticas e evoluir, né, gerando soluções e novas proposições para combater essas críticas, não é? Mas a ideia central que está por trás aqui ainda é a questão do livre componente individual, da competição, né, e da ideia ofertista. O que eu quero dizer com ideia ofertista? É que, para essa economia, o mais importante, o elemento central é a empresa produzir de maneira mais eficiente possível. Então, o que conduz a economia, ou melhor, o que leva uma empresa, veja que agora ele observa do ponto de vista microeconômico, então ele está olhando para a empresa, para a firma, e como essa firma produz. Então as questões para esse economista é de que forma eu posso de que forma eu posso produzir de maneira mais eficiente, para que quando eu for ao mercado competir, numa competição perfeita,
a minha empresa se sobressai e, por consequência, venda mais, e, por consequência, se eu competir com outras empresas do mundo, a minha empresa, ou a empresa desse país, vai competir em uma posição dominante, uma posição estratégica mais avançada, e, por consequência, essa empresa vai vender mais, e, por consequência, a nação vai vender mais. Então, o olhar desse neoclássico é o olhar empresarial. É o olhar da oferta. Oferta do ponto de vista de que quem oferta o produto é a empresa. Então, quão melhor essa empresa produzir, mais competitiva ela é. Quão mais competitiva ela for, melhor ela consegue competir não só internamente, mas com o mundo. E se as empresas do meu país conseguem competir numa posição mais vantajosa em razão da sua melhor eficiência com o mundo, o meu país se sobressai. E está dada a riqueza das nações. Tudo bem? Esse era o olhar em grandes, assim, de uma forma resumida, do modelo neoclássico. Depois de Marshall, nós temos o Keynes, que gerou uma verdadeira revolução no pensamento econômico. Keynes, que foi um discípulo de Marshall, foi aluno de Marshall, e que compreendeu de forma profunda a teoria neoclássica, em determinado momento ele chegou e comentou com Marshall que a proposição dele tinha um erro profundo. Vejam que Marshall era, na época, o grande pensador econômico. E Keynes chegou e falou: cara, tem coisa errada aí no teu pensamento. E aí o Keynes propôs, escreveu um livro e adotou a proposição dele. O livro que o Keynes escreveu chama-se A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, conhecido pelos economistas como Teoria Geral. E o Keynes coloca como elemento basilar uma questão fundante. A ideia de Keynes é que o olhar para a economia não deveria ser para o lado da oferta. O olhar da economia não deveria ser somente pelo lado da empresa, somente pelo modo de produção da empresa, pela forma com que ela produz, pela otimização do processo produtivo. Keynes acreditava que o problema, na verdade, não estava na forma com que se produz. Os fatores responsáveis pelo avanço da economia se dava pela forma ou pela procura, pela demanda da produção. Em outras palavras, o que Keynes dizia é que os principais fatores responsáveis pelo volume do emprego, pelo volume da renda, é o nível de produção nacional. E esse nível de produção nacional, ele é determinado pela procura das pessoas ao consumo, pela demanda efetiva. Então não adianta eu produzir da melhor forma possível, não adianta eu produzir, ser uma empresa que produz de uma maneira enxuta e que tem uma capacidade produtiva técnica muito maior que as outras empresas, inclusive no mundo, se ninguém compra. Então, quem desloca a observação econômica sai do elemento da produção e parte para o elemento do consumo.
Ou seja, a teoria keynesiana inverte o sentido ao destacar que o papel do consumo de bens e serviços é o papel fundamental. Então, para ele, que está bem em voga agora, com essa, faço um paralelo aqui com o Covid, com o Corona, porque Keynes, inclusive, é conhecido como economista da recessão, porque ele passou pelo período recessivo da Europa, da crise de 29, do crash da Bolsa de 29, e ele entendeu muito bem isso. Então, Keynes compreende que numa economia em recessão, não existem essas forças de competição de autoajuste que o Smith, que os fisiocratas e que o Marshall tanto preconizavam, ou preconizam, né? Porque não adianta eu continuar agora em plena crise econômica e recessão em razão do Covid. Adianta a empresa produzir da melhor forma possível se não tem ninguém na rua para comprar? Em outras palavras, era essa a questão de Keynes. Então, para ele, numa economia em recessão, vide o que passamos agora, o Estado, por meio de uma política de gastos públicos, é que tem que intervir. Porque é ele que vai dar, ou que vai fazer, a roda econômica voltar, o sistema econômico voltar a girar. Então, são políticas governamentais que representam os resultados positivos em tempos de crise econômica. Não só em crise econômica, mas fundamentalmente em crise econômica. O fato é que, com as políticas keynesianas, o mundo cresceu significativamente após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Até a chegada de 1980, 1990, em que os estados entraram de forma demasiada na economia e, por consequência, começaram a questionar novamente essa ideia keynesiana de prática estatal dentro do processo econômico. O fato, gente, é que, do ponto de vista econômico, ainda hoje, esse é um debate aberto, recente, ainda hoje existem economistas que são voltados para o bem-estar social, a la Keynes, e existem economistas voltados ao modelo neoclássico, a la Marshall. Esse é um debate ainda em aberto. Essa é uma ideia que ainda perdura na economia. O fato é que a economia, isso já é comprovado, a economia capitalista, ela vive de ciclos. O capitalismo, ele tem altos e baixos, né? E cabe ao economista, cabe às políticas econômicas, na hora em que os ciclos são ascendentes, surfar esse benefício, e na hora que os ciclos são descendentes, adotar políticas, sejam elas keynesianas, sejam elas de outro modo, adotar políticas para retirar a economia desse processo de recessão, de queda da produção, para que a economia volte, o nível de emprego volte, né, para que a economia volte ao normal, que é exatamente o que vai acontecer agora. Teremos uma recessão em função do coronavírus, e agora temos que observar quais são as condutas do governo para que essa recessão seja estancada de forma mais rápida possível. Somente o governo,
com medidas governamentais, políticas de estímulo econômico, e dependendo do grau de políticas é que tirar para